Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Mentes Empreendedoras, o seu podcast sobre empreendedorismo aqui no Bagé Agora. Eu sou a Graciela Freitas, host deste podcast. Me sigam lá, @eumepromovo. E neste episódio, lembrando, né, o Mentes Empreendedoras tem o patrocínio da Nidos Assessoria de Marketing e Negócios. Sigam também a Nidos Marketing no Instagram, acessem o site deles também. No episódio de hoje, eu recebo uma pessoa muito especial para mim, porque cuida da vida do meu filho, né? Meu filho Pet, o médico veterinário Felipe Lemos. Seja muito bem-vindo, Muito Felipe. obrigado, muito obrigado. Primeiramente, né, agradecer o convite. Eu que sou um fã do podcast, né? Sou teu fã também, teu mentorado, então somente agradecer por esse convite. Ah, imagina. O Felipe, hoje a gente já se conhece profissionalmente, se tornou amigo, porque afinal de contas ele cuida da vida do meu filho, né? Como eu disse, meu filho Pet, que é tudo pra mim. Então, é uma relação, né? A gente brincava aqui de amor e ódio. Porque às vezes eu faço um pouquinho de escândalo, assim, mas como toda mãe de criança, né, faz isso e tal, faz parte. Mas, Felipe, vamos contar um pouquinho da tua trajetória empreendedora, como eu sempre faço aqui com todos os convidados. Como que começou essa tua relação com a medicina veterinária? Há quanto tempo tu é formado, né? Então, eu quero que tu conte um pouquinho dessa trajetória, mas, sobretudo, quando que tu descobriu assim, ok, eu vou fazer medicina veterinária. Bom, Graciela, eu sempre brinco, né? Falo para meus alunos, para meus estagiários também, que todas as crianças, em algum momento na vida, elas sonharam em ser veterinários. O que muda é que algumas, né, por alguns motivos, acabaram se desviando dessa profissão que, para mim, é a melhor profissão do mundo, né? Então, desde criança, eu sempre sonhei ser veterinário. Tem vídeos meus com 2, 3 anos falando que eu queria ser médico dos animais, né? Então, é um sonho que se criou lá na infância. E eu fui concretizando ele passo a passo, tijolinho a tijolinho ali. Me formei aqui na Urcamp, né, no ano de 2019. Eu morava em Pelotas nessa época, fiz o meu curricular lá em Pelotas. Eu sempre mexo, né, que tipo, a gente cria um caminho e quando vê a gente vai para o outro lado. Agora, falando um pouquinho então da minha trajetória profissional, né, me formei em 2019, eu morava lá em Pelotas, como eu citei anteriormente, e na finaleira da faculdade, assim, eu tava estudando muito para residência, muito, muito mesmo, assim, tava focado porque eu queria residência lá em Pelotas, na UFPEL. Morando lá ainda. Me formei, defendi meu TCC, tudo ótimo, voltei para Pelotas para estudar. Entrei em surto psicótico, como acho que todos os recém-formados da vida, né? Que eu ainda não podia atuar porque eu não tinha pego meu CRMV. Pensei, bom, vou voltar para Bagé temporariamente, né? Vou fechar meu apartamento aqui em Pelotas, voltar para Bagé e estudo em casa, que pelo menos meus pais não vão ter gasto comigo aqui em Pelotas. Voltei, então, fiquei em casa 2 dias e aí pensei, preciso fazer alguma coisa, né? A mente sempre girando, né? Girando, girando, girando. Preciso fazer alguma coisa, entrei em contato com a Cacá, que é minha sócia hoje em dia, né? Eu já tinha sido estagiário dela no decorrer da graduação, né? E eu, bom, Cacá, onde é que tu tá trabalhando? Vou te acompanhar, tô indo pra aí. E aí fui lá, segui acompanhando ela. E aí foi quando um belo dia, de uma segunda-feira, bom, vamos abrir uma clínica. Assim, Do nada, exatamente. O que fazendo? tu vai fazer hoje? Vamos abrir uma clínica. E aí começou toda a movimentação da minha carreira profissional, né? Nós saímos dali, primeira coisa que nós fomos fazer era procurar uma casa. Achamos a casa, fizemos a placa, daí depois que a gente fez tudo, eu pensei, meu Deus, a minha vida mudou em uma semana. E eu não tinha entregue meu apartamento em Pelotas, ainda estava com a minha vida estabilizada lá. Mas aí, desde então, foi só sucesso, assim. A gente já tá na carreira profissional da clínica há 5 anos e é muito bom mesmo. Tê-la como sócia, né? Que é a Arca de Noé, tá, gente? Sigam eles também nas redes sociais. Depois o Felipe vai passar aqui todos os contatos. Mas que legal tu trazer isso, porque tem algo que mexe muito comigo nessa questão empreendedora, que é o seguinte: a gente sabe fazer alguma coisa, né? Vocês eram médicos veterinários, ok, já né, tinham tido alguma experiência em estágios, né? No caso, a Cacá já trabalhava. E aí vocês resolvem empreender. Existe aí algo que
vai ser agregado ao profissional prestador do serviço, né? Com certeza. Porque, claro, depois que vocês abriram e começaram a vivenciar a clínica, que vocês perceberam, né? Já não é mais só prestar o serviço. É ser empresário, contas para administrar, pessoas para gerir, enfim, fornecedores para atender. Ou seja, já muda também um pouco esse olhar tá, mas eu só queria abrir para prestar meus serviços, atender meus animaizinhos. Muda um pouco, né, Felipe? Muda totalmente, né? É o que eu falo. Quando a gente inicia no empreendedorismo, né? Nós somos veterinários, nós sabemos atender animais, né? Nós não sabemos empreender, mesmo a gente. Acaba que a gente nasce empreendendo já, né? Na nossa vida, comunicação, tudo mais. Só que no momento que tu bota a tua cara a tapa no empreendedorismo, daí começa os altos e baixos, né? Porque a gente não sabe como é que é a realidade do empreender. Como tu falou, funcionário, boleto, aluguel, chove ou não chove, entra ou não entra cliente, tem um aluguel dia 5, né? Então, a gente acabou vendo também, eu e a Carolina, que acontece? Não basta ser só veterinário. A gente tem que correr atrás do empreendedorismo, que é quando a gente vira a chave, né? A gente tem que, a partir de agora, ser empreendedor. Óbvio que a veterinária é acima de tudo, mas o empreendedorismo e a nossa profissão primária, né? Elas andam lado a lado ali, secundárias uma outra, né? Uhum. Vocês abriram em 2019 ou 2020? 2019, me formei, no mês seguinte a gente abriu. Tá, e como é que foi com a pandemia? Então, foi um baque, né? A gente abriu, foi assim, a gente fez a placa da clínica, começou que a gente alugou a casa primeiramente, né? Uhum. Daí a gente foi, agora acho que a gente tem que procurar um contador, né? Daí vamos procurar o contador. Tudo inverso. Tudo inverso. Aí ele, tá, vamos ver um imóvel. Não, a gente já tem um imóvel, a gente já tem um imóvel. E ele tá aí nessa localização que tá o imóvel, pode ter uma clínica veterinária. Oi. Exato. E a gente só se olhou assim, né? E ele, porque tem lugares que não pode, por conta do barulho e tudo mais. A gente já tinha fechado um contrato de 2 anos com a casa, né? Começou por aí. Mas tá, daí deu certo. Daí a função da placa também foi um outro problema que nós tivemos. Fizemos a placa, botamos lindo, escolhemos dias a placa, né? Fizemos ela linda, botamos plantão 24 horas no telefone e tal. E aí veio o conselho dizendo que não podia ter a palavra plantão, que teria que ser atendimento emergencial. Tínhamos que mudar a placa novamente. E aí foi o baque da pandemia. Ou seja, foram fazendo e aprendendo. Exatamente, literalmente. E aí foi o baque da pandemia, né? E nós, e agora, meu Deus do céu. Só que como a veterinária é essencial, né? Um atendimento de saúde, a gente conseguia trabalhar na pandemia. Óbvio que com todas as limitações que a pandemia nos causou, né? E eu e a Cacá, a gente só conversava, né? Se a gente superar isso, a gente supera tudo. Se a gente superar isso, a gente supera tudo. E graças a Deus, ele deu tudo certo na pandemia. Conseguimos passar super bem aquele processo ali, né? E depois foi só decolando, digamos assim. E justamente por falar em decolar, a própria clínica, né? Vocês remodelaram a clínica, passaram a prestar mais serviços agora, estão vendendo mais produtos também ali mesmo, né? A gente vai falar da questão cirúrgica no segundo bloco, porque eu quero contar um case aqui. Mas o negócio cresceu, né? E é um negócio, em tese, de pouco tempo, né? Exato. 2019, passaram pela pandemia, a gente está em 2024, e hoje a clínica, assim, todo mundo conhece vocês, né? E tudo mais. É o que eu sempre falo, né? O mercado pet, com a pandemia, deu um boom, né? Porque o que acontece? As pessoas ficaram mais em casa, consequentemente, elas ficaram mais solitárias. Então, o que elas fizeram? Adquiriram um animal de estimação, tá? Eu presto atendimento também a animais silvestres e exóticos, né? Que é um outro ponto que é bem importante citar. Por quê? Porque muitas pessoas moram em apartamento. E aí, algumas delas não conseguem disponibilizar um tempo para ter um cão e gato. Então, acaba que eles adquiriram nesse decorrer coelhos, porquinhos da Índia, hamster, chinchila, entre outros. Então, teve um aumento na pandemia, né? Gradual, assim, desse mercado pet, que foi ótimo para nós veterinários, né? Empreendedores. Então, de certa forma, assim, a clínica vem só crescendo, graças a Deus. Que bom. E por falar em investir, né, no negócio, né, o negócio deles cresceu e tal,
Eu acho que tem algo que o Felipe buscou, né? E a Cacá, de alguma forma, também, que foi se desenvolver como profissional, né? Como marca profissional. E isso é muito importante, ainda mais no interior. Por quê? Porque as pessoas não vão a nenhuma clínica veterinária ou até em outros negócios de outros nichos, né? Por causa do lugar, por causa da marca do lugar, mas sim por causa dos profissionais, né? E o Felipe, o ano passado, fez mentoria comigo justamente para buscar isso, né? Olha, eu quero trabalhar mais o meu posicionamento de marca, eu quero estar mais presente, eu quero falar mais com as pessoas. E a mentoria ajudou ele a percorrer esse caminho. E, indiretamente, impactou no negócio, né? Impactou na própria sócia dele, que é a Cacá, porque naquele período ali vocês fizeram bastante vídeos, falaram muito da clínica, do trabalho que vocês fazem. Enfim, isso foi muito importante. E é algo que eu quero destacar aqui, não só porque ele foi meu mentorado, né? Mas porque eles não pararam. Tipo, abriram as portas, o negócio está dando certo. Não, muito pelo contrário. Tá, hoje a gente abriu as portas, está dando certo, mas ali do outro lado, na outra quadra, tem mais 2, 3 abrindo também, né? E é sempre essa concorrência, essa questão de que tem que estar sempre atento a isso e se desenvolver, né, Felipe? Exatamente. Sabe que os meus alunos me questionam muito isso, né? Eles falam, Bagé é uma cidade que tem muita clínica. Nós temos 2 universidades de veterinária aqui, né? Então, por semestre, deve ser formar 80 alunos, mais ou menos. Para e pensa, é muita gente, né? Só que eu vejo muito o mercado em si, que ele reflete o profissional que tu és, né? Se tu for um bom profissional dedicado, não tem quem te bata, entendeu? Se tu mostrar o teu trabalho, que é aquilo que a gente conversa na mentoria, né? Não adianta tu ser um ótimo profissional e tu não mostrar isso para as pessoas, né? Então, a partir do momento que tu é um profissional dedicado, que tu respeita o teu paciente, que tu respeita o tutor, principalmente, né? Isso é uma outra questão importante a citar. Muitas pessoas falam, eu vou fazer veterinária porque eu não gosto de lidar com gente. Muito pelo contrário, tu lida muito com gente, porque o teu paciente não fala. E outro, teu paciente, ele não pega a coleira dele e vai sozinho para a clínica, alguém tem que levar ele. Então, além de tu cativar o teu paciente, que é o animal, tu tem que cativar o tutor. Tu tem que demonstrar confiança para ele voltar, senão tu perdeu o cliente. Tu tem que fidelizar esse cliente, né? Então, isso é muito importante, assim. Então, a gente tem sim que se mostrar, né? Tem que mostrar que a gente é bom. Tanto eu quanto a Carolina, a gente ama estudar. Eu amo estudar, eu fiz mestrado, faço diversos cursos. Agora a gente está indo para um congresso em Curitiba semana que vem. Então é muito importante a gente não parar, né? E a gente demonstrar isso. Não adianta eu ir para um congresso em Curitiba, E não né? falar nada. Vou lá, vou ativar minha vida profissional como veterinário. Mas isso não é suficiente. Eu tenho que empreender. Como é que eu vou empreender? Demonstrando que eu tô lá buscando conhecimento para botar em prática aqui na minha clínica em Bagé. Então, isso é muito importante, né? Ele arrasa, aprendeu direitinho. Gente, Felipe, a gente vai dar um breakzinho aqui, já volta no segundo bloco com mais papo, né? Vou contar um case para vocês e falar do excelente serviço de cirurgia que eles têm lá na clínica, né? Mas assim, não tem intervalo comercial, tá? Só pula para a próxima publicação aí e já assiste, tá? A gente já volta.